Olá, você é sempre bem-vindo ao programa Está Escrito. Se Deus é amor, por que sofremos? Que culpa tenho eu do pecado de Adão e Eva? Essas e muitas outras perguntas são respondidas no curso Verdades Bíblicas, apresentado por Cid Moreira. Você pode ouvir no carro, no seu computador, no seu aparelho de som, a hora que você quiser. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Mande um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo, ou através do nosso blog novotempo.com/estaescrito. Entre em contato conosco, estamos esperando por você. No programa de hoje, Ivan Saraiva vai revelar à luz da Bíblia qual é a Igreja de Deus na Terra. Isso mesmo, esta é a série Nisto Cremos. E o Está Escrito de hoje promete. Fique conosco, o programa está apenas começando. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Está Escrito. Apresentado por Ivan Saraiva. Série Nisto Cremos. Hoje, cremos na Igreja Remanescente. O programa Está Escrito está muito feliz por você estar acompanhando essa série, Nisto Cremos. Temos estudado temas importantes e fundamentais para a compreensão do cristianismo bíblico. No mundo de sincretismo religioso, onde existem muitas religiões que se dizem cristãs, nós precisamos voltar à Bíblia, precisamos voltar ao Evangelho, para conhecer de fato aquilo que Deus ensinou para você e para mim. Hoje você irá saber pela Bíblia qual é a Igreja de Deus na Terra. E você pode perguntar, mas pastor, Deus é tão específico, a Bíblia é tão específica a esse ponto de dizer qual é a Igreja de Deus na Terra? É. Mesmo com tantas igrejas, mesmo com tantas denominações, Deus deixou tudo muito claro para você e para mim. Pare para pensar um pouquinho. Você acha que Jesus ia passar tudo o que passou nessa terra, morrer do jeito que morreu na cruz do Calvário, sofrer tanto, simplesmente para depois deixar você confuso, sem saber o que fazer, como fazer e de que jeito fazer, em que igreja frequentar? É claro que não. O livro do Apocalipse, no capítulo 12, no verso 17, diz assim: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra o remanescente e a sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Percebeu? Duas características importantes. Bom, você já sabe que no Apocalipse, dragão é Satanás, o diabo, o inimigo de Deus, é o dragão. Então, o dragão, ele foi fazer guerra, foi pelejar contra quem? Contra a mulher. A mulher no Apocalipse, você também sabe, representa a igreja. Então, Satanás foi guerrear contra a igreja. Agora, qual a igreja? Duas características no texto que lemos. Eles guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. A ênfase que a sua igreja dá vai auxiliando você a ter o caráter de Jesus. Ter o testemunho de Jesus é exatamente isso. É promover para você meios para você se assemelhar a Cristo Jesus, que é o nosso grande exemplo. A sua igreja tem enaltecido Jesus, ela tem mais do que enaltecido Jesus e mais do que reconhecer Jesus como Deus, ela tem incentivado você a ter o caráter de Jesus, para você se assemelhar a Ele, a ter mansidão, domínio próprio, fidelidade, bondade e amor. A sua igreja tem essa característica de enaltecer Jesus, reconhecê-lo como Deus e de falar e ensinar tudo o que Jesus ensinou e disse? Bom, esse é o primeiro teste.
O segundo teste para saber se a sua igreja é a igreja de Deus na terra é a seguinte: a sua igreja, além de enaltecer Jesus e promover o caráter de Cristo na sua vida, ela guarda os mandamentos de Deus? Aliás, tenho que fazer uma outra pergunta a você. Você sabe quais são os mandamentos de Deus para saber se a sua igreja observa esses mandamentos ou não observa esses mandamentos? Bom, existem igrejas que têm a sua ênfase na cura, outros têm a ênfase em expulsar demônios, outros têm a ênfase na prosperidade, outros têm a ênfase em oração pelos mortos. Tem igreja que realiza até mesmo batismo pelos mortos. Você acredita nisso? Mas existe. A ênfase da sua igreja está em promover o caráter de Cristo na sua vida e em guardar os mandamentos de Deus? Vamos ver quais são esses mandamentos para você poder ter uma ideia clara, eficaz a respeito dos mandamentos de Deus. Se você tem uma Bíblia, você pode abri-la no capítulo 20 do livro de Êxodo. Então nós encontramos ali os 10 mandamentos, do verso 3 até o verso 17. O primeiro mandamento, no verso 3, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento, verso 4 e 6, diz: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Percebeu esses 2 primeiros mandamentos? Olha, você não deve ter outros deuses diante de Deus e você não deve de maneira nenhuma adorar qualquer imagem de escultura que exista em cima dos céus, debaixo da terra, nada. Nós só devemos adorar a Deus. A sua igreja respeita e guarda esses 2 mandamentos? Você não tem outro Deus diante de você na sua vida? Ou você tem vários deuses e aceita vários deuses, como por exemplo o shintoísmo, que tem vários, dezenas, centenas de deuses? Somos monoteístas, adoramos um único Deus. Você não está adorando nenhuma imagem de nenhuma pessoa, você não está adorando nenhum homem. Bom, nós devemos adorar somente a Deus, somente a Ele devemos adorar. Você se lembra de Jesus quando esteve nessa terra? Quando Satanás disse: olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Foi a 3ª tentação no deserto. E Jesus Cristo diz: olha, só devemos adorar a Deus, a ninguém mais. Por isso você não precisa de um intercessor que não seja Cristo. Só Ele é seu intercessor. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Se a sua igreja ela não observa esses 2 primeiros mandamentos, eu já digo para você, a sua igreja não é a igreja de Deus na terra. Bom, vamos agora para o 3º mandamento da lei de Deus, no verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Mesmo por brincadeira, nunca diga: ah meu Deus do céu. Você não precisa e não deve fazer isso. Esse é o 3º mandamento. O 4º mandamento da lei de Deus é o maior de todos os mandamentos. E ele diz assim, verso 8 até o 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Pergunto agora para você. A sua igreja guarda o 4º mandamento? Ensina que devemos observar o 4º mandamento? Ora, existem muitas igrejas que ensinam: olha, você não pode tomar o nome de Deus em vão, você precisa adorar somente a Deus, somente Ele, nada mais do que o nosso Criador. Mas quando chega o 4º mandamento, parece que eles pulam
Parece que não está escrito isso na Bíblia deles. Você pode ler na sua Bíblia, está lá, é o 4º mandamento. Êxodo 20, do 8 ao 11. A sua igreja guarda o 4º mandamento? Lembre-se, tudo isso nós estamos estudando porque Apocalipse nos disse o seguinte, que a igreja de Deus na terra, ela teria 2 características. Ela seria aquela que teria o testemunho de Jesus em uma mão e na outra mão teria os mandamentos. São as 2 características da igreja de Deus na terra. Por isso eu pergunto, a sua igreja está guardando toda a lei, todos os mandamentos de Deus? Essa é a lei moral escrita pelo dedo de Deus. Veja o 5º mandamento agora, verso 12. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É para honrar o pai e a mãe, sim. Devemos obedecê-los. Isso é mandamento de Deus. A sua igreja defende esse mandamento, gosta desse mandamento, ensina esse mandamento. 6º mandamento, não matarás. 7º mandamento, não adulterarás. 8º mandamento, verso 15, não furtarás. 9º mandamento, verso 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E agora o 10º e último mandamento, no verso 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Queridos, os 10 mandamentos, eles foram escritos pelo dedo de Deus, em 2 tábuas de pedra, você sabia disso? É a única parte da Bíblia onde Deus resolveu escrever. Toda a Bíblia, Deus inspirou os profetas, os apóstolos para escrever. Mas quando chegou na sua sagrada lei, na sua santa lei, Deus disse, eu não vou delegar para ninguém isso. E Deus escreveu com o seu próprio dedo. Está lá em Êxodo 31, verso 18. Deus escreveu com o seu dedo. Agora, talvez alguns estejam tentando racionalizar uma ideia que é muito perigosa. Algumas pessoas podem dizer assim, não, mas a minha igreja guarda quase todos os mandamentos, com exceção de 1 ou 2. Bom, veja então o que Deus diz através de Tiago, no capítulo 2, no verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Cada mandamento é como se fosse uma corrente com 10 elos. Quando você quebra um, você está destruindo a corrente. Nós precisamos guardar toda a lei. Se a sua igreja guarda todos os mandamentos, mas não guarda o 4º mandamento, que fala a respeito do sábado como dia de descanso, a sua igreja, por mais difícil que seja para mim dizer isso, a sua igreja não é a igreja descrita no Apocalipse. A igreja que Deus fala no Apocalipse, a igreja que o diabo está irado, sabe qual é? Aquela que tem o testemunho de Jesus e que guarda todos os seus mandamentos. Entenda, Deus tem gente sincera em todas as religiões. Mas se você é uma dessas pessoas sinceras, você ama a sua igreja, você ama o seu pastor, ama o lugar onde você frequenta, você já tem o seu lugar certinho para sentar na sua igreja. Querido, Deus entende a tua sinceridade. Agora, você deve usar a sua sinceridade, sabe para quê? Para fazer a vontade de Deus, para servir a Deus. Você precisa ir a uma igreja que cumpra os mandamentos de Deus e que tenha o testemunho de Jesus. A sua responsabilidade, o seu compromisso não é com uma placa de igreja ou com um líder religioso. Por isso, você precisa tomar uma decisão. Permanecer na sua igreja ou não. Como que você sabe? Você precisa sempre se perguntar, a minha igreja tem o testemunho de Jesus, enaltece Jesus, o reconhece como Deus, e o principal objetivo da minha igreja é que o caráter de Cristo seja manifesto na minha vida? Ou a ênfase da sua igreja está na cura, está no poder? A ênfase na sua igreja está no dom de línguas? Onde está a ênfase da sua igreja? Ela quer que você tenha o caráter de Cristo e faz tudo para que isso aconteça na sua vida? A sua igreja guarda os mandamentos de Deus do jeito que precisa ser guardado e observado? Veja o que está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 18, no verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo, sai dela, povo meu,
para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participar de suas pragas. O convite de Deus é: saia da Babilônia, saia desse lugar de confusão. Se a sua igreja não segue o que a palavra de Deus ensina, o seu lugar não é nela, você não precisa e não deve frequentar. Querido, nós não seremos salvos pela nossa sinceridade. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus, e o sangue de Jesus, ele nos conduz a uma vida de santidade, uma vida de seguir os ensinos da palavra de Deus. Foi Jesus quem disse, está escrito no livro de João, no capítulo 10, no verso 16, o seguinte: ainda tenho outras ovelhas que não estão no meu aprisco. A mim me convém agregá-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Deus tem um sonho de ter um só rebanho. Ele é o bom pastor. Por isso o convite do livro de Apocalipse: sai dela, povo meu. Saia de onde você está. Não importa quão cômodo seja. Se a sua igreja não tem o testemunho de Jesus e não guarda integralmente os mandamentos de Deus, o convite é para você. No livro de Mateus, no capítulo 7, no verso 21, há um texto ainda mais pesado, porém é bíblico e você precisa saber dele. E diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus ou no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ah, querido, mais claro do que isso é impossível. Não é aquele que diz Senhor, Senhor, aquele que ora, aquele que clama, não é aquele que devolve. Sabe, Deus, Ele quer que você tome uma decisão, que você faça a vontade dEle. A vontade de Deus para a sua vida precisa estar clara. Por isso a necessidade de estudar. E depois que você entender e compreender, cumpra. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Deus tem uma igreja, e deixa isso claro. Satanás quer nos confundir com essas milhares e milhares e milhares de igrejas. Querido, aqui nós não estamos atacando nenhuma pessoa de nenhuma religião. O que nós estamos dizendo é o seguinte: olhe ao seu redor. Você vai encontrar mais de 33 mil igrejas cristãs. Onde você deve ir? Onde você deve frequentar? Qual é o lugar que Deus sonha para você? Você tem que descobrir isso na Bíblia, porque cada pastor, cada padre, cada presbítero, cada ancião, cada diácono, cada líder religioso vai dizer que você tem que frequentar na igreja dele. Quem tira as nossas dúvidas é a Bíblia, só a Bíblia, apenas ela. É o princípio da sola escritura. Nós devemos compreender todo o cristianismo apenas na Bíblia. Qual é a sua igreja? Eu vou dizer para você qual é a minha igreja. A minha igreja é a mesma de Adão, de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Daniel, de José. A minha igreja, a igreja que eu pertenço, é a mesma igreja de Davi, de Paulo e de tantos outros. Sabe, a minha igreja, ela não tem dono. A minha igreja não tem dono aqui na terra. E eu pergunto, a sua tem? A minha não. A minha, ela é o resultado do estudo da palavra de Deus. E não da ideia de alguém que quis formar uma igreja. A minha igreja não é o resultado de dissidentes de outras igrejas que formaram uma outra igreja. A minha igreja, ela tem sua referência bíblica. Só na Bíblia. E nada mais do que a Bíblia. O que você pensa a respeito de tudo isso? Vai permanecer onde está? Mesmo sabendo que o seu pastor não cumpre os mandamentos de Deus? Que a sua igreja não ensina aquilo que a Bíblia revela? Querido, você hoje tem a obrigação de tomar uma decisão. Se você permanecer junto com o erro, você está aceitando o erro e você está compactuando com o erro. A partir de hoje, você tem um compromisso com Deus de cumprir tudo aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Tome a sua decisão. Esse é o momento. O momento de você entender e compreender
que Deus tem sim uma igreja aqui na terra. Uma igreja clara e específica. Satanás está irado, porque ela tem pregado a verdade e somente a verdade. Ela faz com que os seus membros entendam e compreendam que precisam refletir o caráter de Cristo e guardam integralmente os seus mandamentos. Uma igreja que não tem dono aqui na terra, mas tem um dono sim, no céu. Esse é o momento em que todos nós precisamos decidir. Vamos continuar vivendo do jeito que sempre vivemos ou vamos buscar estar frequentando e congregando em um lugar onde Deus verdadeiramente se agrade? Deus espera muito de você, amigo, porque nós estamos vivendo os últimos momentos da história desse mundo. Não há mais tempo. O mundo precisa conhecer a verdade bíblica. Chega de confusão, chega de engano, chega de erros de interpretação. É hora de entendermos a Bíblia e anunciarmos ela para todo mundo. Por isso eu convido você a se unir a mais de 17 milhões de pessoas que já estão juntas, pregando o breve retorno de Jesus, guardando todos os seus mandamentos e promovendo na vida de cada pessoa o caráter de Jesus. O Quarteto Arautos do Rei irá cantar agora. Enquanto eles cantarem, eu gostaria que você tomasse a sua decisão ao lado de Cristo Jesus, para que você possa viver todos os sonhos de Deus para você. Vivemos nos dias finais, Jesus logo vai retornar. Em meio ao caos, ao ódio e o mal, Deus precisa ver em nós um povo santo. Em meio à descrença total, em meio ao ódio mortal, Deus precisa ter, Deus precisa ver servos fiéis e leais. Corremos demais sem parar, não há nem mais tempo de orar. A vida sem Deus, vazia e fugaz, nos afasta mais e mais do que é certo. Verdade e erro estão tão perto, tão sem distinção. Deus precisa ter, Deus precisa ver homens de retidão. Homens que não se comprem nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo próprio nome, de consciência fiel ao dever, como a bússola o é ao polo. Homens sinceros e humildes, homens de fé e coragem, que sejam firmes no que é reto, ainda que caiam os céus. Homens que queiram a paz, homens que vivam amor, homens sensíveis à voz do Espírito, e sejam como o Senhor.
Se puder, amigo, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus também específico, que deixa claras nossas necessidades mais profundas teológicas. Hoje entendemos que nem todos os caminhos levam a Deus. Hoje percebemos que o Senhor tem uma igreja nessa terra, que guarda os seus mandamentos, que tem o testemunho de Jesus. O inimigo está irado com essa igreja, mas ela será triunfante pelo teu poder e graça. Ajude-nos, Senhor, a tomarmos a decisão de nos unirmos a essa igreja e estarmos juntos pregando a verdade da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. No Está Escrito de hoje, você pode ver quais as características da Igreja de Deus aqui na Terra. Mas se você quer se aprofundar ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, basta entrar em contato conosco e receberá em sua casa o curso Verdades Bíblicas, apresentado por Cid Moreira. Você pode ouvir no carro, no seu computador, no seu aparelho de som, a hora que você quiser. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Mande um e-mail, estaescrito@novotempo.org.br ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. E você ainda pode entrar no nosso blog, novotempo.com/estaescrito. E lembre-se, amigo, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vivemos nos dias finais, Jesus logo vai retornar. Em meio ao caos, ao ódio e o mal, Deus precisa ver em nós um povo santo. Em meio à descrença total, em meio ao ódio mortal, Deus precisa ter